a convite do meu grandíssimo amigo Rinaldo, que está lá no Rio de Janeiro. Eu sou Tônio Luna, eu estou aqui em Curitiba. Nós somos colegas de formação em constelações, somos amigos de uns... Acho que a gente tem amigo há uns 80, 90 anos, mais ou menos, né? De tantas histórias que temos trocado. Temos uma coisa muito em comum, apesar do meu sotaque, eu também sou carioca. Marinheiro. Né? E nós decidimos, faz um tempo já que a gente está se preparando para ter esse bate-papo, e a gente queria conversar sobre a relação do trabalho de Bert Hellinger e o trabalho das constelações e o trabalho de Reich, quais são as inter-relações. E o René e o Rinaldo já conversaram sobre Freud e Reich. Foi na semana passada, né, Rinaldo? É isso? Sobre Freud e Hellinger, há 2 semanas atrás. Isso. 2 semanas atrás. Então, a gente está seguindo a sequência de troca, né? Bom, eu sou Tônio Luna, sou psicoterapeuta, sou facilitador em constelações familiares. E, Rinaldo, acho que agora você pode se apresentar para as pessoas que estão entrando aí também. Tá bom. Obrigado, Tônio. Sou mediador de conflitos, sou constelador e durante muitos anos fui cliente de terapia reichiana. Fiz um pouco de psicanálise antes, fiz muitos anos, talvez juntar tudo, mas talvez tenha dado uns 10 anos só de terapia reichiana. Depois fiz um pouco de junguiano nesse processo aí de autoconhecimento, e hoje esse lugar de constelador eu vejo como essas coisas se completam, né? E o tema da nossa live, além do que você já falou, é de fazer, como mediador, eu fico buscando os cruzamentos, né? Os conflitos, mas também as semelhanças. E eu trouxe nesse nosso encontro o tema da alma brasileira. Por que isso? Porque eu acho que, do seu ponto de vista, você, além de constelador, tem toda uma vivência no teatro, no cinema, como ator, como escritor, como poeta. Eu também valorizo muito beber nessas fontes europeias de grandes filósofos, como foi Freud, como foi Reich, como é Hellinger, ou foi também, né, porque já morreu recentemente, mas sempre tentando fazer uma ponte com a nossa realidade, com o que temos de brasileiro, com o que temos de cultura brasileira. Então, quando eu fiz Reich, simultaneamente eu fiz questão de conhecer o que pensadores brasileiros estavam acompanhando. Então, eu acompanhei a obra também do Roberto Freire, com a somaterapia. Eu fiz capoeira Angola, que era também uma forma de integrar no corpo essa coisa da nossa alma, né? Desse cruzamento entre Reich, que era o que eu lia muito e me interessava muito, ao mesmo tempo com essa sabedoria que o Brasil tem, que a alma brasileira tem, esse eterno cruzamento entre várias raças, né? Essa persona misturada de é cordial, mas é guerreiro, é bonzinho, mas é brabo quando precisa. Então, a ideia dessa conversa aqui é podermos juntos explorar o que tem de comum entre Freud e Reich, entre Freud e Reich, não, entre Reich e Hellinger. Pois é. Né? E eu já começaria assim, né, fazendo um relato para você. Você participou comigo do último módulo da nossa formação em constelações familiares, que foi feito à distância pela Sophie Hellinger, e lá pelas tantas me chamou muito a atenção que uma pessoa que levou um tema para ser constelado, ela claramente estava muito, assim, me pareceu isso, né, tensa, com algumas defesas, e lá pelas tantas a Sophie pediu que ela olhasse para um ponto na tela, e ela começou a girar o dedo dela na tela, da esquerda para a direita, e começou a observar a reação da cliente do lado de lá, e começou a vir uma emoção da parte dela, e eu me lembrei muito esses eram os exercícios que eu fazia muito na terapia reichiana, né?
e me dou conta como, de alguma maneira, exercícios corporais que foram muito explorados e são muito explorados na terapia haitiana podem também ser colocados a serviço, né, no campo da constelação, no momento onde um cliente ou uma cliente esteja, e a gente vê muito, né, às vezes acontece um congelamento, um bloqueio, uma defesa. Então, enfim, esses nossos encontros também são uma oportunidade da gente bater papo, né? Como a gente não consegue mais bater papo presencialmente, eu gostaria de ouvir o que você comentaria a respeito dessa dinâmica lá e, a meu ver, um cruzamento entre Reich e a constelação familiar. Então, isso é uma questão bastante importante. A gente precisa fazer só um resgate histórico para entender de que Reich a gente está falando, né? Que o Reich teve vários momentos diferentes, né? Então, o Reich começou no momento da análise do caráter, que estava muito próximo à psicanálise. Na sequência, ele evoluiu para um trabalho, quando começou a fazer a correlação do movimento de energia, essa energia que ele vai chamar de orgônio, né? Enfim, em forma de vesículas, mas são, enfim, a gente não precisa nem entrar nessa questão, mas desse movimento de energia pelo corpo e o quanto isso estava ligado à nossa história, à nossa formação neurótica. Esse segundo momento, que a gente vai chamar de vegetoterapia, é que se relaciona com esses exercícios que você está falando, Rinaldo. E interessante que se relaciona, mas não diretamente com o Reich, porque o Reich não criou esses exercícios, né? Quem criou esses exercícios depois foi um italiano chamado Federico Navarro. Ele até morou no Brasil por um bom tempo, é alguém que tinha uma proximidade muito grande com o Brasil, e a gente foi favorecido por conta da proximidade e desse cara ter morado aqui, morou em Curitiba, morou no Rio de Janeiro, ele já faleceu. Então, o Navarro trouxe, e ele que sistematizou. Outras pessoas tentaram antes, não conseguiram, ele sistematizou. Esse trabalho, e você fez isso, tem esse trabalho lateral da vegetoterapia, que a gente viu naquele encontro, esse trabalho lateral, tem a função de fazer a comunicação entre hemisférios cerebrais, mas especificamente, como é um movimento com os olhos, a lidar com coisas muito primárias da nossa história, né? Reich, então, criou a ideia de conceito de coraças. Assim, a primeira coraça é a coraça ocular, que se funda até os 10 primeiros dias de vida. Então, quando a gente trabalha com esse movimento bilateral, tem uma função reichiana específica, que é fazer o desbloqueio desse movimento lateral. É um terceiro movimento já dentro da terapia, dentro da vegetoterapia. Então, ele tem uma função específica, que é quando a criança começa a introduzir a uma outra figura, a uma terceira figura na relação, é quando a criança começa a poder olhar para o pai. Então, tem uma certa finalidade, fazer com que, nesse momento específico, a criança possa... a criança, no caso, o adulto que está vivendo a sua fase infantil, possa se recobrar com isso. Mas, posteriormente, outras pessoas desenvolveram trabalhos, como, por exemplo, o EMDR, que são trabalhos de dessensibilização com o movimento rápido dos olhos. E esses trabalhos são utilizados como, por exemplo, nos grandes traumas. Enfim, a própria OMS, próprias outras organizações que trabalham com trauma, lidam com isso com frequência. Então, por exemplo, quando a gente esteve no México, eu e o grupo aqui de Curitiba, né? Pelo frio aqui, pela roupa, dá para ver que a gente está em Curitiba, que a gente não está no Rio de Janeiro, né? Enfim, quando a gente esteve lá no México em 2019, acho que foi antes ou no ano anterior, foi no ano anterior da morte do Henry, né? A gente teve notícias de que lá houveram, logo depois do terremoto, muitas pessoas, terremoto de setembro, né? Muitas pessoas ficaram bem traumatizadas por conta daquilo, e terapeutas de vegetoterapia local começaram a desenvolver alguns trabalhos. O trabalho do EMDR, que é esse trabalho bilateral, também é utilizado para desbloquear esses traumas, essas sensações. Qualquer trabalho bilateral, né, que o EMDR usa essa técnica também, serve para poder
fazer um desbloqueio, de maneira bem simplificada, que eu estou falando, mas consegue fazer um desbloqueio de memórias traumáticas. Esses exercícios, até feitos de maneira simples, esses bilaterais, eles estimulam algo que para o Reich era extremamente importante, que são as correntes de vegetoterapia, né? E fazendo um equilíbrio do sistema nervoso autônomo vegetativo simpático e parasimpático. Esse basicamente é o resumo do trabalho corporal que o Reich compreende como essas neuroses, como esses traumas infantis, de uma certa forma, se ancoram no corpo, né? A noção de trauma não é exatamente algo grave que aconteceu uma vez, mas é algo que se repete e que ficou cronificado na pessoa e que a pessoa não deu conta, ou a criança não deu conta e precisou guardar e aparece no corpo e ficam presas no corpo. Então, quando a gente observa uma pessoa fazendo esses movimentos, e com certeza a senhora fez isso, essa observação desses movimentos, ela percebe que em algum momento existem outras reações corporais. Essas reações corporais indicam que a gente conseguiu atingir algum objetivo específico. Veja, isso é literalmente o que faz a vegetoterapia, o MDR, todas essas linhas corporais. Mas, ao mesmo tempo, curiosamente, ela tem acesso ao campo. Então, a leitura dela não é só uma leitura física ou científica de imediato sobre o movimento que a boca tomou, que os olhos tomaram, ou a mudança da cor da pele, que é como a gente reichiano observa, mas também o que é que o campo, ou seja, o que ela está intuindo sobre o campo daquela pessoa naquele momento. Então, quando juntam essas duas leituras, ou seja, uma leitura física, de observação física direta, que pode ser feita através da tela. A gente consegue perceber mínimos movimentos, as pessoas fazem, às vezes as pessoas estão falando, daqui a pouco, do nada, colocam o dedo na boca, enfim, tem várias coisas que a gente pode observar fisicamente, que a gente pode entender o que é da história dela está influenciando, fazendo aquele movimento. Mas, ao mesmo tempo, veja, vem uma informação de campo, ou intuitiva, para essa pessoa, que já tenha uma experiência em constelação, no caso da Sophie tem muita experiência em constelação, que completa essa informação. Juntam-se as duas coisas, né, e você pode fazer uma interferência muito rápida, né, nesse sentido de observação. E aí uma questão importante, não significa que somente um constelador pode fazer isso, mas um terapeuta experiente pode estar sendo favorecido por essa percepção de campo, sem perceber de onde está vindo isso, e entrar em contato com isso, né? O Hellinger era muito taxativo, não adianta você fazer uma formação em constelação, né? Você tem que, a prática da coisa, e você tem que olhar, observar as leis que regem essas relações, e experimentar. Não é tanto diferente da psicoterapia. Então, tem uma relação muito importante entre o Reich, o trabalho do Hellinger, ou seja, na leitura daquilo que vem e na assertividade do que se faz na sequência. Os dois, Hellinger e Reich, não foram contemporâneos, né? O Reich já faleceu, acho que em 55, 56, se eu não tenho certeza, falecemos nos Estados Unidos. O Reich era um agitador, isso era algo muito parecido com o Hellinger, né? Tinha coragem de se bancar perante as outras pessoas, logicamente se paga um preço por conta disso. Qualquer um de nós que tem coragem de se bancar, né? Bancar, dizer isso que eu sou isso, né? Custe o preço que custar, mas eu sei que eu sou isso, né? Talvez eu não faça nenhuma concessão a ser diferente. Essas pessoas tiveram a coragem de poder fazer isso, né? Pagaram um preço. Os dois pagaram um preço bem caro por conta disso, né? O Reich pagou literalmente com a vida, porque ele morreu na prisão nos Estados Unidos. Eu acho que eu estou falando demais, Reinaldo. Você me interrompa a qualquer momento, senão você sabe que eu sou um falador mor. Mas, lindamente, essa é a história desses dois caras, né? São dois homens muito admiráveis e muito excêntricos, vamos dizer assim. Obrigado, Tônio. Eu não sou terapeuta reichiano, né? Me formei agora, depois desses quase 5 anos como constelador, mas os 10 anos de ser cliente da terapia reichiana me fazem sempre trazer isso para os meus atendimentos. Esse olhar para o corpo do cliente, para as reações do cliente, que está ali ao meu lado,
é algo que eu gosto muito de me basear e de me inspirar no outro constelador alemão, o Stefan Hausner, que ele enfatiza a importância da gente não perder esse contato com o cliente, com o campo do cliente. Isso pode parecer meio óbvio. É claro que o constelador está em contato com o cliente. Isso acontece muitas vezes na teoria, mas na prática eu observo com muita frequência, muitas vezes ali os representantes vivendo emoções profundas e o cliente muito distante disso, né? E aí eu tomo sempre esse cuidado quando eu observo que está havendo uma certa disparidade entre o envolvimento do cliente com a movimentação que está no campo. Eu de alguma maneira, eu seguro o campo e vou até o cliente. E tento dialogar com ele, como é que está, onde que tem uma tensão, né? E às vezes essa coisa de é na barriga, é nas costas, é algo que o Stefan Hausner sempre enfatizou muito, e eu gosto muito de vê-lo trabalhar, porque cada constelador tem o seu caminho, né? A gente, na formação, nós tivemos vários formadores da Alemanha, tivemos também gente aqui do Brasil, mas para mim, essa experiência da terapia haitiana me faz estar muito atento ao cliente nesse sentido, de muitas vezes tem o campo, sim, mas, a meu ver, esse campo ele está ali a serviço, em primeiro lugar, do cliente. As pessoas às vezes falam, mas isso vai ressoar no campo, e está certo, a gente sabe que isso vai ter um efeito sobre o cliente, mas eu faço questão de trazer o cliente junto, sabe? Ir até ele, e mesmo que eu possa perder um pouco essa movimentação que está havendo, segurar um pouco essa movimentação, eu vou até o cliente, se ele está ali de alguma maneira congelado, ou congelada, né, que geralmente são mulheres que nos procuram, né, eu tento sempre dialogar com essa pessoa, e aí a partir das sensações, né, a partir daquele mal-estar, tem todo esse caminho, e aí vai uma outra diferença que, a meu ver, é uma grande diferença entre Reich e Hellinger, né, que, como você falou, o Reich ele tinha toda uma politização e tinha um olhar muito ácido, né, muito crítico. Ele tem aquele livro Escuta Zé Ninguém, ele falava da praga emocional, então ele tinha um olhar muito assertivo, tem psicologia de massas do fascismo, né, onde ele claramente ataca aquilo que ele achava que era a origem, né, dos bloqueios da sexualidade. E o Hellinger, ele traz, a meu ver, e aí eu vejo uma diferença, que foi uma das perguntas que eu coloquei aqui, né, qual a relação entre o Zé Ninguém haitiano e o não julgamento das constelações. Eu, como mediador, foi uma das coisas que me encantou no Hellinger. Quando eu o conheci pessoalmente em Brasília, e eu vi que aquilo que ele falava, quando ele, às vezes, ele se deparava com uma pessoa que é um alcoólatra, que batia no filho, que batia na mulher e tal, ele conseguia se colocar num lugar de neutralidade, não dizendo que aquela pessoa que estava batendo tinha que ser perdoada ou estar isento das consequências da sua atitude, mas ele percebe a importância de dar um passo atrás, que é muito típico do mediador, e ir para um lugar do não julgamento, né? Então, a gente, nesse sentido, eu acho que são conexões, mas ao mesmo tempo, e aí só fazendo um apoio com aquilo que eu estava dizendo, muitas vezes aquele cliente ou aquela cliente que está ali travada no processo da constelação, ela bota a mão num lugar, e aí às vezes é um lugar que tem um nódulo, que tem uma dor muito grande, que tem uma doença, e a gente, de alguma forma, fazer esse cliente dialogar com a lógica da concordância com isso que está incomodando, concordância com isso que dá medo, concordância com esse nódulo, concordância. E a partir disso, muitas vezes, a pessoa se conecta
há algo ali através do campo, alguma memória da infância, que muitas vezes é para isso que esse sintoma, é para isso que esse mal-estar, é para isso que esse nódulo ali está surgindo, né? E muitas vezes isso é uma repetição ali na história familiar. Então, eu vejo como essa coisa do... Hoje tem o pessoal que faz a somatic experience, né, que é também uma abordagem que trabalha muito a questão do corpo, como essas coisas elas interagem, né, como elas interagem e se completam, e em alguns momentos elas, a meu ver, eu acho que essa coisa do não julgamento é um grande avanço do Helling, de como trazer para a operação terapêutica essa lógica, né, do não julgamento como um lugar de força, não só do constelador, mas também até da própria vítima, daquela pessoa que sofreu uma agressão e que pode ter um olhar um pouco mais amplo, que está atrás daquela raiva, né, daquele sentimento secundário da raiva, e a gente buscar aí a tristeza que está ali por trás, a tristeza de uma questão infantil. O que você diria aí, meu querido amigo? Primeiro, uma declaração. Isso que eu estou tomando aqui é chá de alecrim, para as pessoas não confundirem com qualquer outra coisa. Né? Pensei que fosse então, uma caninha. Não, é um chá de alecrim para comemorar a felicidade do nosso encontro aqui. Né? Então, esse é um primeiro passo. Segundo passo, quando a gente olha para o Reich e para o Helling dessa forma, isso, e em especial sobre a questão do não julgamento, é importante entender, e algo, Rinaldo, que eu tenho pensado bastante, né? A postura do Helling de não julgamento é uma postura de alguém com muita prática e muitos anos de prática terapêutica para poder chegar nesse lugar. No meu ponto de vista, ou da minha forma de poder olhar, todo indivíduo neurótico, olhando pelo ponto de vista reichiano, todo indivíduo neurótico, ele está sujeito às coisas externas, está sujeito às relações das pessoas que estão fora. Então, sem dúvida, no nosso dia a dia, a gente julga as pessoas com muita frequência, né? Então, esse é um primeiro ponto, e a gente sabe, enfim, a gente não pode deixar de dizer que o Freud o Reich foi um discípulo de Freud veio antes, coisas muito importantes foram sempre utilizadas dentro da terapia reichiana tradicional. Esse conceito de neurose, e de olhar para os outros e perceber que se espelha nos outros coisas que são nossas, e por isso a gente pode emitir alguns julgamentos, e outras coisas são coisas de não aceitação. Ou seja, a gente pode não aceitar algumas coisas, a gente pode não dar conta de algumas coisas, a gente pode ser que a gente julgue, mesmo por a gente não gostar, ou por a gente estar neuroticamente envolvido e espelhado naquela relação. Quando a gente entra no campo terapêutico, é para a gente não romantizar que não julgamento significa uma postura o tempo todo com relação à vida, mas se fala exatamente do momento terapêutico em que a gente vai olhar para essa alma dessa pessoa que vai ser atendida. Né? E esse é um exercício importante. Para alguém chegar nesse ponto, precisa ter se conhecido um tanto quanto, né, e olhado para essas questões e não se espelhado com relação a isso, e não só ter uma expectativa mágica que esse é um lugar simplesmente abençoado que acontece sem nenhum esforço, e não é. Né? É um lugar de alguém que passou por muito tempo, por muita experiência, pode dar conta disso. Veja, curiosamente, o Hellinger começou a desenhar as constelações quando ele tinha 60 anos de idade. Ou seja, não era alguém que muito jovem começou a dar conta disso, e ele teve N experiências terapêuticas, com certeza ele pode se olhar nesse sentido. Né? Eu digo isso para as pessoas não terem essa expectativa que, ao começarem a ser consteladores, vão conseguir com facilidade entrar nesse lindo campo de não julgamento, porque isso não é algo tão simples assim. Né? Algo que existe um certo cuidado. Até quando eu, por exemplo, quando vou atender um cliente, tem pessoas que absolutamente, pelo que elas fizeram, eu jamais ia conseguir atendê-las porque eu ia julgar. Daí eu só não atendo. Né? Não vou entrar em contato com
com essas pessoas. São poucas questões. Basicamente são duas questões. Eu não atenderia alguém que faz tráfico de drogas e pessoas que fazem agressividade contra crianças e contra mulheres. São três limites meus que eu não atenderia e não ia conseguir não julgar isso. Né? Já atendi pessoas, enfim, criminosas, pessoas já fazendo outras coisas sem nenhum problema. Para mim é muito fácil, mas eu sei a questão do limite. Então veja que interessante a gente pensar assim, né, para a gente não romantizar que o Helling diz, é tudo lindo, maravilhoso, as pessoas não devem se julgar. Ele não falou isso. Ele disse, no momento específico do atendimento dessa relação, quando constelador, como se está como constelador, não se julga as pessoas, e não que o tempo todo a gente tem que ser pessoas que não julguem os outros, né? Isso é uma demanda super egóica, cruel, sobre a gente imaginar que a gente não vai julgar ou que a gente não vai dar conta disso. Então é importante que a gente olhe para isso desse ponto de vista. Um ponto de vista diz, nesse momento terapêutico a gente é assim, fora disso a gente pode se encontrar, e é um exercício para poder chegar nesse lugar de muita prática. E talvez em alguns momentos a gente consegue, em outros momentos a gente pode não conseguir. A gente pode não dar conta. Saber dos nossos limites é importante para que a gente possa saber até quando a gente pode constelar ou quando a gente não constela. Quando a gente deve fazer ou quando a gente não deve fazer. É interessante a gente poder olhar para isso e não assumir uma postura que eu dou conta de tudo, eu faço tudo, qualquer pessoa que se apresente a mim aqui agora, eu vou dar conta. A gente não dá. A gente não dá conta de muitas nossas próprias coisas. Né? Um exemplo mais simples né, se a gente conseguisse ter essa postura de não julgamento com a gente mesmo o tempo todo e não tivesse tão sujeito a esse superego, né, por vezes cruel, como eu tinha colocado antes, esse é um trabalho interessante de uma psicanalista chamada Marion Minervo, que escreveu sobre o superego cruel. A gente talvez pudesse ter uma vida mais suave, mas a gente está sujeito a isso. A gente está literalmente sujeito a isso. Interessante, aí, quando a gente pensa no Reich, que o Reich, quando a gente fala em superego, e o Reich não falava sobre o superego cruel, mas falava sobre o superego, ele experimentou em milhares de pessoas, medindo temperatura, medindo tensão do corpo, medindo percepções corporais, quando a pessoa estava falando sobre algo que era superegóico, aonde isso se ancorava no corpo. Né? Então, por exemplo, o Reich definiu e percebeu, depois desses centenas de trabalhos, até desenvolver a ideia das coraças, que, por exemplo, o superego de origem social se instala nessa região aqui, na região da fronte, pensar nesse espaço entre as sobrancelhas. Então é interessante a gente pensar, então tudo que a gente fala, tudo que a gente passa, o corpo tem uma reação? Sim, tem uma reação. Ele apresenta essa reação, traz isso a esse presente. Então, essa observação calma, tranquila, sem julgamento, também permite que a gente faça uma observação corporal dos outros. Agora, com essa pandemia, Rinaldo, a gente teve a chance de observar bem mais as outras pessoas através de pequenos detalhes, porque a gente precisa ficar mais atento. Eu estou vendo você aqui, o que eu viria, por exemplo, no meu consultório, uma pessoa inteira. Eu estou vendo você aqui num quadradinho desse tamanho. Peraí, eu vou fazer direitinho. Um quadradinho desse tamanho, Rinaldo. Eu estou vendo você nesse tamanho, mas mesmo assim eu posso perceber. Posso perceber você de duas formas. Né? Eu posso perceber a minha interação do meu campo com o seu campo e posso perceber você corporalmente. Por isso as duas abordagens se encaixam de uma forma linda, brilhante. Né? Eu acho que os dois terapeutas, né? o Helling e o Reich, são libertários. Né? Eles olhavam para uma coisa libertadora, e aí tem uma coisa bem interessante. Isso não é dos dois, mas esses dias eu vi uma psicanalista aqui em Curitiba chamada Priscila Frenz colocar: a vida é sempre maior do que tudo isso. A vida é maior que as constelações, a vida é maior que o trabalho reichiano, a vida é maior que o trabalho freudiano, a vida é sempre muito mais complexa e mais interessante. Isso é só uma forma de poder olhar especificamente para isso. Né? Tanto que a gente, quando a gente troca pessoalmente, ainda mais em terapeutas, pouco a gente fala sobre terapia. A gente fala 10 minutos de terapia, o resto, todas as outras coisas interessantes, a gente tem tanta coisa boa de poder se trocar, em vez de só se teorizar sobre as coisas. A vida é bem maior do que tudo isso. Pois é, essa fala sua, a vida é maior do que isso, né? Eu queria
pegar esse gancho, porque a gente falou aqui, eu que retomar essa questão do não julgamento, que eu gosto desse tema, como mediador, né? O livro Psicologia de Massas do Fascismo foi claramente um livro escrito pelo Reich para tentar compreender como um país como a Alemanha, um país civilizado, um país com tanta cultura, se submeteu à figura do Hitler. Né? E, pelo que eu compreendo, a causa tinha a ver com a questão da sexualidade, uma sexualidade encoraçada, enfim. O Hellinger já traz uma análise sobre esse personagem da história, dizendo que ele foi só um ser humano. Ele foi um ser humano como outro qualquer. E ele foi muito atacado quando ele falou isso, meio que de maneira solta, num dos seus livros, porque depois do fim da Segunda Guerra, você, na Alemanha, passar pano, como se diz, né? Passar pano para Hitler é uma questão inaceitável. Né? Mas, para mim, ele estava ali, fazendo uma ponte com isso que você falou, né? Todos os personagens estão a serviço da vida. Inclusive Hitler. Né? Se não fosse aquela pessoa, seria uma outra. Aquele personagem, ele de alguma maneira, por mais desumano, por mais... enfim, sem palavras. Né? Não estamos aqui querendo justificar nada. Mas eu acho que isso, para mim, é o que me faz ter uma compreensão desse olhar amplo do não julgamento proposto pelo Hellinger. Né? Que você comentou da questão que isso se trata dentro do set terapêutico, mas eu diria que eu vou além. Né? Eu acho que isso é possível, nem sempre é possível, mas é possível que a gente tente se colocar nesse lugar de um olhar amplo para entender que, ou pelo menos eu quero dizer para você que isso me ajuda a entender, por exemplo, personagens contemporâneos, hoje em dia mesmo, né, que você vê aí políticos no Brasil, teve lá nos Estados Unidos, né, que pessoas que defendem abertamente a violência, defendem abertamente o extermínio, isso no momento onde tanto se avançou, né, em termos da civilização, em termos dos direitos humanos, em termos dos direitos da mulher, em termos dos direitos das minorias, né, e como você percebe, né, como a gente consegue explicar que tantas pessoas legitimamente elejam políticos no mundo todo, nesse momento histórico, que isso não é uma coisa solta, são vários países que é como se depois de vários anos de um certo arejamento, de algum avanço, de alguma melhoria em termos desse olhar mais tolerante com quem é diferente, vários países entram num processo de um inconsciente quase que coletivo favorável à intolerância. E aí eu acho que o que me acalma a alma um pouco e que me ajuda a compreender esse momento, primeiro, saber que ele vai passar. Segundo, entender, nesse olhar do Hellinger, do não julgamento, não é que se eu sou contra político A ou político B, eu tenho todo o direito de ir lá na manifestação para defender A ou B, quem quer que eu seja. Mas, para além da minha manifestação política lá no dia, eu dou esse passo atrás, e como você falou, existe uma vida que é muito maior do que Reich, do que Hellinger, do que o político A, do que o político B. Esse conceito que o Hellinger trouxe do espírito. Né? E aí, por exemplo, você sabe, eu durante a pandemia, eu fechei meu apartamento, que é um apartamento alugado aqui no Rio, fui para Minas, fiquei uns 6 meses lá no sítio do meu pai, e depois voltei, e o apartamento estava vazio ainda, e eu voltei a pleitear a locação e acertei a locação dele. E cheguei aqui, mudanças, era inverno do ano passado, estou citando um caso concreto, porque a proposta é um pouco essa, né, da gente sempre trazer a coisa para o caso concreto, e eu gosto de falar dos meus casos concretos,
porque ali eu vi um pouco uma oportunidade de operar no cotidiano essa ideia do não julgamento, a meu serviço. Então eu cheguei aqui, botei tudo no apartamento, e aqui entrando no apartamento eu me dei conta que estava sem água e sem luz, que eles tinham cortado a água e a luz durante o período e não me avisaram nada, e eu aqui pagando aluguel, sem poder tomar banho quente, sem poder cozinhar. Reclamei com a administradora, ele falou, olha, esse é problema teu, agora você tem que fazer e tal. Fui lá, fiz nas concessionárias, 2 semanas depois eles vieram ligar os serviços, e tinha vazamento, eles não ligaram. Quer dizer, e eu super incomodado com isso, morrendo de raiva, mas o que eu fiz? Eu falei assim, bom, eu vou entrar na justiça se for o caso, mas a serviço de que está isso? Né? Adianta eu ficar só na raiva porque eu estou sendo injustiçado e vitimado e tal? Tá, eu vou reivindicar. E eu falei, não pago um tostão enquanto não tiver luz e gás. Eu reivindiquei aquilo que eu achava justo. Mas para minha paz interna, eu dei esse passo atrás e falei, para que isso está acontecendo comigo? E isso me acalmou. E isso começou a me colocar num lugar de falar assim, olha, porque a gente sabe que o Heringer fala isso, né? Os conflitos que a gente encontra na esquina são nós mesmos que criamos, para eles nos ensinarem alguma coisa. Então eu olhava para esse administrador de imóveis que estava me tratando de uma maneira totalmente inaceitável, e isso de alguma maneira me fazia operar os meus sentimentos e as minhas emoções de uma maneira que me fizesse sofrer menos. Trouxe esse exemplo só para dizer, porque eu acho que esse olhar amplo, esse olhar do não julgamento, e eu respeito a gente como constelador ou como terapeuta, a gente se recusar de atender um caso que eu não acho que vou estar neutro nele. Porque realmente esse lugar da neutralidade não é um lugar fácil, é um lugar desafiador. Se minha mãe foi espancada pelo meu pai, eu digo isso, como é que eu, como constelador, eu consigo, ou melhor, como mediador, né? Eu consigo ser neutro num conflito, né? Onde um homem espanca uma mulher, se minha mãe foi espancada pelo meu pai quando eu era criança. Então, pode ser que sim, pode ser que não. Depende de cada profissional. Mas é importante a gente ter esse olhar também interno, de falar assim, olha, isso aqui eu não posso fazer. Mas eu só queria trazer, enfim, né, para a gente, estamos trocando aqui, eu acredito que esse olhar do não julgamento, que é o olhar da mediação, que é o olhar mediador, né, que é o olhar de fazer a paz. A gente não busca faz a paz com o outro, a gente faz a paz se pacificando. Se o outro está brigando, ele vai pagar as consequências disso, e eu não paguei o aluguel naqueles dias ali, e pronto. Mas, enfim, devolvo a palavra aí, Tônia. Então, no exato momento em que está se atendendo, por conta da gente treinar, a gente pode entrar nesse princípio de não julgamento. Né? Fora isso, e aí pensando da maneira haitiana, o neurótico vai julgar. O neurótico ele vai se vitimizar, até porque ele foi vítima mesmo, né, num certo sentido, quando era criança. Então ele vai se repetir, ele vai exercitar esse julgamento. Não acho que seja possível, mesmo um trabalho hellingeriano, ou seja, dentro da constelação, a gente não julgar se a gente não tiver passado por um bom processo. Né? A nossa querida colega Mânica fala lindamente sobre isso. Né? A Mânica deu uma entrevista alguns anos atrás na Rádio Gaúcha, e ela contou um pouco da história do pai dela e como é que ela se relacionou com o pai dela e como é que ela conseguiu recobrar a relação com o pai dela. E em um certo momento o entrevistador lá, o Gaúcho, perguntando, você conseguiu isso pelas constelações? Ela falou, não, foram anos de análise para poder chegar nesse lugar. Né? São anos, né? Então a constelação olha para um fato específico, amplia, vai entender toda a ancestralidade, tudo que está ligado, mas ela pode sim te dar liberdade para você continuar no seu processo de análise, de autoconhecimento, e isso é importante a gente separar essas coisas, né? Não achar que, pronto, fez a constelação e magicamente está tudo resolvido, né? A vida é sempre maior que tudo isso.
Então a gente vai olhar sobre isso e não significa, com certeza, não significa que se você fizer uma terapia, uma análise, você vai ser uma pessoa incrível, super resolvida, mas você vai saber mais e talvez você tenha mais liberdade de poder atingir outros lugares. Os dois terapeutas são libertários, né? Promovem algo em direção à liberdade, como disse antes, com um certo sacrifício próprio, mas eles lidaram com isso. Então, mesmo a postura do mediador, você sabe que o mediador precisa treinar muito para poder chegar nesse lugar. Não é simplesmente ler um livro e dizer, então eu vou não julgar, e vai entrar num processo como esse e não vai julgar. Né? Ele vai estar projetando, vai estar transferindo os seus conteúdos internos, né? E vai ter que olhar para isso e vai ter que sentir esse incômodo. Minimamente é interessante quando a gente sabe que a gente está emitindo algum julgamento e a gente está percebendo, a gente toma consciência, já muda essa postura. Fala, opa, então nesse lugar, nessa relação, eu sei que esta pessoa pode me causar, ou eu tenho isso que ela pode refletir em mim. Já é interessante isso. Então isso já muda uma postura e muda a forma de a gente poder julgar. Né? Eu sei que se eu for conversar com esse meu vizinho sobre esse assunto, ele vai reagir assim. Né? E como é que eu vou colocar a culpa nele, eu vou julgar ele, se eu sei que eu vou entrar assim, nesse lugar? Então eu sei o que eu vou enfrentar. Nas relações amorosas, então isso é muito importante. Enfim, esse olhar amoroso para o outro, de dizer, tá, o que eu tenho a aprender sobre mim nessa relação, o que isso evoca, o que essa outra pessoa, o que é minha parceira, meu parceiro evoca em mim nesse momento, o que isso me toca, e o que eu posso olhar. E internamente a vontade é de xingar, de falar qualquer palavrão, mas o que internamente a gente está aprendendo, a gente está olhando, e eu dou conta, ou eu não dou conta, ou isso acabou, ou isso pode começar de uma outra forma. A gente tem essa liberdade. Às vezes a gente está preso a enredos e relações em que o conteúdo ou a descrição daquela cena desta relação inconsciente diz, vocês só estão juntos porque vocês vão brigar. Sem briga vocês não vão poder dar conta disso. Né? Então vocês estão lidando com outras coisas que não estão conscientes. Essas coisas podem ter a ver com conteúdo neurótico, conteúdo vivido em especial nessa primeira infância, nesses momentos iniciais de vida, como pode ser, e aí olhado pelo Henniger também, não só por conta disso, mas pela ancestralidade. Né? Em alguma pergunta você colocou algo parecido, porque quando a gente fala em ancestralidade, a gente tem algo interessante quando a gente fala de campo, a gente tem um campo familiar. Né? E o Reich também trazia, de uma certa forma, um campo de energia. Ele trazia esse conceito de campo de energia. Né? Então, esse campo de orgônio que está, enfim, em todas as coisas, em especial nas coisas vivas, as quais nos interessam no processo terapêutico, ele tem e sempre esteve desde o começo do universo, desde os momentos iniciais do universo. Então, é como se a gente entrasse em contato com esse campo, na visão, através do processo Henniger, olhando para a Reich, como se a gente olhasse para esse campo e a gente visse, nossa, o que está escrito de história aí? E aonde que eu me implico com essa história? Né? Aonde que eu vou olhar para isso? Como que eu vou crescer? E o que eu herdo com isso? E quando é que eu dou conta disso? Eu faço agora, no mês que vem, 60 anos. E eu fico cada vez mais encantado, eu torço bastante que eu consiga chegar mais ou menos próximo à idade do Henniger. Eu fico imaginando, eu daqui a 30 anos, tudo o que eu vou ter aprendido ainda sobre mim. Né? E o quanto eu vou dar risada das minhas certezas absolutas que eu tenho sobre mim, o que eu acabo de descobrir. Isso me acontece toda semana. Eu sento num sofá, faço uma meditação, falei, meu Deus, semana passada isso, achava isso tão verdadeiro, já não é mais. Né? E na outra semana, às vezes, aquela verdade que já passou, já volta a ser de novo e a gente não sabe. E minimamente o que a gente pode fazer com isso é se divertir. A gente pode dar um pouco de risada, que é o que a gente faz muito quando se encontra, né, Reinaldo? A gente se diverte bastante. É verdade. Tônio, não, você colocou de maneira super apropriada, porque, de fato, muito do sucesso das constelações, eu acho que tem a ver com essa ideia do atalho. Vamos, em vez de fazer 10 anos de terapia, eu vou fazer uma constelação que vai resolver o meu problema para mim, né? E esse, para mim, é um ponto de muita complementaridade entre o trabalho da constelação, que é uma terapia breve, né? E que muitas vezes a gente, de fato,
ver uma imagem ali no campo, mas de como muitas vezes a terapia é necessária. Imagina aquela pessoa que dentro de um campo de constelação se conecta ali com uma situação de abuso, por exemplo, né, de um pai, algo que estava escondido lá no inconsciente e que aflora. Né? Tem toda uma raiva para ser expressa antes de você conseguir olhar para outras coisas, né? Para a tristeza, que é o sentimento primário. Lá. E aí, de fato, a terapia, ela, a meu ver, em diversas situações, ela é fundamental. Né? Uma coisa que se completa com a outra. E eu trabalho aqui no Rio em parceria com algumas terapeutas justamente nesse sentido. Às vezes, o cliente de uma terapia regular está num momento ali que a terapeuta percebe como algo que não está fluindo bem, e ela propõe: você gostaria de fazer um encontro para tentar olhar para isso, quem sabe? Né? E uma coisa, pessoas às vezes com frequência volta para o trabalho terapêutico regular com uma nova percepção, com um novo olhar. E eu assim, né, a gente já temos aqui, já são 9 horas, eu proponho que a gente aborde ainda, se você tiver ainda um tempinho, eu proponho que a gente aborde um último tema, que é um tema que eu sei que você conduz bastante pela sua clínica, e que eu acho que tem muito a ver com muito do que você falou, tem a ver com neurose, tem a ver com angústia. Aproveito até para dizer que a próxima live que eu vou fazer com o nosso amigo comum lá de Portugal, o Marco, no dia 22/8, é exatamente angústia e seus efeitos. Porque é um tema que, uma das coisas que me fez também trazer essas lives para esse campo terapêutico, eu já fiz 2 com o Freud e as constelações, estamos fazendo agora essa de Reich, é justamente... Opa, tem aqui um aniversariante do dia, doutor René Schubert. Opa! Ele me falou que era hoje, eu estava esperando aqui que se ele entrasse, então, eu iria celebrar. Ele foi o que ele me falou. Pois é. Foi soprar as velhinhas, então. Bem-vindo, René. Bem-vindo. Muito querido. Abraço a você também, parabéns. Mas, então, assim, né, eu falei sobre isso na live com o Renê também, né, essa coisa, a gente falou dos adolescentes, eu tenho um filho adolescente, falamos das gerações, né, dos conflitos das gerações, e a meu ver, um pouco, eu trabalho nas escolas públicas, então eu tenho uma vivência com os adolescentes lá, tenho a vivência com os professores desses adolescentes, e tenho uma vivência aqui em casa, que meu filho está morando comigo desde janeiro, morava com a mãe em Brasília até o ano passado, tem sido uma bela experiência de angústia, o sentimento que não mente, Lacan. Obrigado, Renê. Porque assim, né, eu vou te falar um pouco como eu vejo isso e depois passo para você, como é um grande desafio. Assim, eu vejo no passado, eu procurei a terapia justamente a partir da angústia. Eu tinha lá nas minhas questões, eu trabalhava num lugar que eu não estava satisfeito, mas eu era muito bem aceito pela minha família, tinha sido morador de turma, eu estava no Citibank, mas muito infeliz. E foi graças à terapia reichiana que me deu forças para enfrentar todo esse campo da família e ficar 1 ano de mochila nas costas na Europa, usando o dinheiro que eu tinha ganho e depois ter me tornado produtor cultural. Para só depois eu investir na questão da mediação e do concurso público. Né? A angústia me levou para a terapia e a terapia, depois de muito trabalhar, até hoje, eu não faço terapia hoje regularmente, mas muito do que eu sou, hoje, eu sei que é graças ao trabalho terapêutico de olhar para a angústia. Por outro lado, eu vejo hoje, com alguma preocupação, assim, as gerações mais novas e mesmo as mais velhas, eu acho que a internet ajuda isso, eles querem soluções rápidas. Né? Eles querem, ao invés de pegar um livro e passar horas estudando, eles querem botar aquele tema no YouTube para que aquilo ali tenha um professor dando aula e ele vai fazer o resumo do YouTube.
Por outro lado, também, muitas vezes, tem uma questão aí do conflito de gerações, que eu conversei com o René na última live, que assim, né, nós, eu, você, e até mesmo as gerações mais novas, muitos dos professores que hoje estão nas escolas, tanto da rede pública quanto os professores do meu filho, são daquela geração, muitos deles dos millennials, né, que foram muito contrários à ideia de uma educação autoritária, de uma hierarquia, de alguém que tenha alguma autoridade sobre os outros. E, de fato, como o modelo, tanto de educação quanto familiar, era um modelo muito autoritário, é muito legítimo que a gente queira se superar esse modelo para um modelo da autogestão, coisa também que o Reich defendia muito no livro Psicologia de Massas do Fascismo. Agora, eu tive algumas experiências com comunidades carentes de autogestão, mas o que a gente vê, e aí eu digo isso em relação a pais jovens, professores jovens, que muitas das vezes têm todo um olhar propício à autogestão, mas não percebem que, na verdade, os adolescentes e os mais jovens precisam de uma certa autoridade. Em casa, o pai, e aí a ordem de chegada foi um dos pontos, aí a ordem de chegada em relação a essa questão do caráter genital, né? Onde os pais, os professores, eles têm que exercer uma autoridade. Eu defendo que seja uma autoridade não autoritária, que a frustração se faz necessária, uma frustração amorosa. E muitas vezes, quando a gente olha com enorme preocupação para esse conjunto de suicídios e depressão, como uma pandemia que está, né, em todo canto da nossa adolescência, todo mundo preocupado, eu tenho uma sensação, eu queria saber a tua opinião sobre isso, né? Muitas das vezes, quando os professores e até alguns pais veem o seu filho adolescente num momento de angústia, num momento de depressão, eles ficam especialmente preocupados em estabelecer limites e de dizer determinadas regras, com medo de que, não, mas ele já está sofrendo, ele está angustiado e tal, quando, na verdade, eu acho que tanto o adolescente quanto a criança, o que eles precisam e o que eles desejam é um contorno, é um limite. Quer dizer, eu, quando fui para a Europa, abandonei o trabalho, eu queria romper com aquela cultura familiar que era muito clara. Meu pai sempre falou assim, do meu jeito, é assim. E aquilo, para mim, foi fundamental, né? Aquilo que o Heringer falou da má consciência, de romper com isso e fazer do meu jeito. E aí eu sou grato a Reich, porque, para mim, Reich foi a pílula da má consciência para me dar forças para enfrentar toda uma cultura do clã familiar e fazer do meu jeito. Mas eu vejo como hoje em dia, muitas vezes, os pais e os professores eles têm muita dificuldade de se colocar certo ou errado como limite. E isso, ao invés de dar conforto para os filhos, deixa eles mais perdidos e até mais angustiados e, eventualmente, mais deprimidos. Queria te ouvir sobre isso. Quando você fala sobre angústia, eu vou me acordar do livro Função do Orgasmo, do Reich, né? Que é um livro central para a compreensão do Reich, um livro difícil, de leitura difícil, e extremamente importante para poder, acho que tem um pouco o que o René colocou, eu li agora há pouco, mas já misturei com as informações que você trouxe aqui também. Mas, deixa eu ler para você aqui, onde na muita angústia há muito desejo. A questão é como decodificar essa linguagem, como lidar com. Então, isso é interessante. Junto com isso, com a questão da função do orgasmo, o Reich vai entender que quando essa angústia, o que se sente no corpo. A gente não sente na alma ou qualquer outro lugar fora do corpo, mas o que a gente sente, então a angústia a gente sente no corpo também. Né? Ela se manifesta por tensões corporais, por sensações, né, junto com outros sentimentos de incapacidade ou tanta coisa. Mas ao mesmo tempo a angústia é uma força motriz. A gente não vive sem angústia, né? A angústia nos move sempre a um passo a mais, né? O quanto é sempre um passo a mais. É a história da utopia lá do Galeano, né? Sempre um passo a mais. A angústia nos leva a um certo lugar, mas ela pode nos paralisar. O Reich trouxe um trabalho muito interessante da decodificação disso, entendendo aonde essa angústia está ancorada no corpo.
né? Em que parte, né? Então, que parte do corpo ou em que coraça, o que está acontecendo e o que significa isso e como é que se lida com isso. Então, tem uma lida interessante e tem umas formas de poder se entender. Por exemplo, o Reich vai entender que angústias ligadas, enfim, a quarta e quinta coraça, elas não podem ser tratadas antes de que se lidem com angústias bem iniciais. E o Reich estabelece uma sequência de tratamento. Então, há uma discordância do Reich e do Freud com relação da associação livre, quando, por exemplo, o paciente em Reich começa a falar coisas que não têm a ver exatamente com aquele momento em que está sendo trabalhado, a gente só ouve, mas a gente não faz nenhuma intervenção. A gente ainda vai intervir primeiro nas coisas primárias, para depois entrar naquilo que se apresenta nesse momento, mas a gente escuta amorosamente e presentemente aquilo, e faz uma correlação com o que tem a ver primeiro com as 3 primeiras coraças, né? Então com os olhos, com a boca e com a região do pescoço. A gente vai olhar para isso primeiro, para depois a gente conseguir ter energia suficiente para poder dar conta desse segundo momento. Todas essas ancoragens e, enfim, uma das funções do orgasmo, se for o orgasmo que você coloca lá, né, do caráter genital, que é um caráter utópico praticamente, né, a ideia disso é que a gente possa, como se a pessoa de caráter genital é como se fosse uma pessoa que não fosse zero generosa, se tivesse resolvido toda a questão, então é uma questão utópica, a gente sempre, algum traço a gente sempre fica guardado, mas a angústia se ancora em grupos musculares específicos, de forma específica, e o orgasmo não consegue ocorrer de maneira plena. Então, por isso, uma insatisfação e uma repetição sempre muito grande no mesmo lugar. A partir do que a gente começa a ter consciência disso, e a função do trabalho corporal, começar a libertar isso, a gente passa a ter, muitas vezes, consciência do que está envolvido e do que as nossas fantasias, enfim, do que a nossa experiência fantasiosa de infância, porque a gente fantasia, a gente não sabe o que aconteceu, né? Mas a gente cria uma fantasia importante, né? A gente tem um sonho importante do que aconteceu, né? Na nossa infância, a gente tem uma fantasia, a gente vai olhar para isso, às vezes sonha com isso, com a realidade, às vezes não, a gente vai poder ressignificar isso. E eu acho que Tônio caiu. Oi? Eu tô aqui. Voltou. Eu tô aqui. Uhum. Voltou. Tá. Voltou. Então tá. Uhum. Enfim, eu gosto de fazer uma correlação, quando a gente fala essa questão de fluxo, que é assim, quando eu falo da comparação entre a psicoterapia e o trabalho reichiano, eu digo, a pessoa quando vem procurar um trabalho de constelação, ela diz uma certa coisa, a gente vai olhar na linha do tempo dela, aonde eu faço uma correlação, uma metáfora, como se a pessoa dissesse, eu tenho um campo vazio, tudo que eu planto nesse campo seco, nada floresce, nada sai, nada, nenhum alimento, não consigo produzir nada. Né? Eu já olhei tantas vezes isso em psicoterapia, eu já tentei me aprofundar com isso, eu não consigo. A constelação vai até lá atrás, onde o rio está represado, na história do rio está represado. E a gente vai tirar uma pedrinha, tira 2 pedras, e um filete de água volta a correr devagarzinho. E volta a irrigar todo aquele campo. Ok? Isso não resolve. Só irriga o campo. O trabalho de comprar semente, de plantar, de colher, de transformar em alimento, ou de vender aquilo, é o que faz a psicoterapia. Né? Ainda tem um longo trabalho a ser feito com relação a isso, mas as duas se complementam lindamente, né? Cada um dentro da sua função. Complemento e uma ajuda a outra, elas não são estanques, uma entra na área da outra. Né? Então eu gosto dessa metáfora para a gente fazer uma correlação. Uma coisa que me chama a atenção também, né? Você falou da angústia. A impressão que eu tenho, e aí eu também digo um relato de adolescentes com os quais eu converso, né? E observo, às vezes, aquele menino ou aquela menina que terminou um relacionamento, que o outro lado não quis mais, ele estava muito chateado, muito triste, né, choroso. Aí chega em casa e começa a jogar um jogo e rapidamente muda totalmente assim a percepção dele. Fica feliz e fica alegre
E eu acho que é curioso também, né? Eu acho que na minha época, a gente terminava o namoro, a pessoa não queria mais namorar com a gente ficava ali dia, 2 dias, 3 dias, conversava com a amiga, conversava com o amigo, de alguma forma reclamava, né? Poxa, mas onde foi que eu errei e tal? E tinha um espaço para essa angústia também. Ela fluía um pouco essa imagem do rio que você coloca, né? A tristeza poder fluir e vai chegar uma hora que a vida que segue, né? E às vezes eu tenho a sensação que a chegada da internet, a chegada desse momento atual, onde você tem um desejo de muito gozo, de muito prazer, mas esse prazer meio que um prazer rápido ali, que acontece às vezes no Instagram, na rede social, onde você vai, tira uma foto, posta e tal, ele, na medida em que as pessoas não entram em contato com a tristeza de uma maneira que talvez no passado era mais frequente, aquilo fica de alguma forma represado. Aí acontece de novo e isso de alguma maneira tem uma repercussão depois, né? Enfim, não sei se a gente poderia falar tanta coisa, né? Mas, enfim, eu queria, se você permitir, te fazer mais uma pergunta. Claro, Pode ser? Tem um tempinho claro. ainda? Tem. E é uma outra coisa que também me chama a atenção, eu tenho acompanhado algumas pessoas, um antropólogo, agora não me lembro o nome, comentando recentemente, disse o seguinte, sexo, saúde e moda para os jovens, para os adolescentes. No sentido em que a geração que leu Reich via a sexualidade muito nessa lógica, né, de você buscar a solução das angústias, entrando em contato com os bloqueios e tentando desbloquear aquilo que de alguma maneira estava te prejudicando, e não sim, concordo totalmente contigo, né, de que o caráter genital é uma visão utópica, mas que você pudesse exercitar, dentro do possível, a busca do ato sexual como um processo de entrega, um processo, né, que tem toda uma graduação. Eu gosto muito no caso do assassinato de Cristo, onde Reich fala as várias etapas, né, que em um certo momento, se não chega a ser uma transa, está tudo bem, né, porque não era para ser uma transa, mas tem toda uma série de etapas até você chegar naquele ápice do gozo, que é uma coisa quase que transcendente, né? Curiosamente, o Heringer também coloca o ato sexual como um ato transcendente, um ato do espírito. Mas o que a gente vê muitas vezes, e esses estudos dizendo que esse antropólogo, ele citou fontes da Folha de Estados Unidos, e onde o número de vários adolescentes que até os 25 anos, jovens, nunca tiveram uma relação sexual, ou que têm uma relação sexual por ano, é muito grande, coisas que na nossa geração não era assim, né? Então eu queria saber de você, né, porque Reich sempre pleiteava que a liberação sexual seria o passo para você, pelo menos na minha leitura, você conseguir ficar menos angustiado. E o fato é que hoje as gerações têm muito mais liberdade sexual do que tinham na nossa época, lá atrás, ou que tinham há 20 anos atrás. Hoje você pode, eu quero homem com homem, mulher com mulher, não existe mais, né, tabus que no passado existiam. E, no entanto, a angústia está aí. Né? Os índices, de novo, de suicídio e de depressão são maiores do que nunca estiveram. Então, como você vê isso? Né? Até que ponto a liberação sexual não deu essa expectativa que eu, pelo menos, imagino que tinha na leitura de Reich, de que quando a questão da sexualidade fosse menos reprimida, as pessoas iam ter menos angústia. Primeiro, quero dar um oi para a Dani Miliari, que entrou aí também, que é nossa querida amiga, nossa querida colega aí também. Bom saber que você está por aí, Dani. E aí eu acho que existe uma questão interessante quando a gente pensa que a liberdade sexual que o Reich falava significa todo mundo transar com todo mundo.
Não é isso que ele falava. Ele falava de liberdade como se a gente Não é. pudesse mesmo ter uma experiência inteira e se permitir essa experiência. Né? O fato de se ter tantas relações não significa que se tenha liberdade, até pode ser que alguém consiga dar conta disso, mas normalmente vai se dizer que tem uma adição a esse processo de ter tantas, porque tem tanta angústia que não se resolve e essa pessoa se conhece tão pouco e tão pouco se libertou que ela está presa nessa história. Né? Tem um livro chamado Shibumi, lá da década de 70, foi um best-seller. É um livro muito interessante, uma história de um assassino. E esse sujeito morava no País Basco. Ele e a companheira dele faziam algo que eu acho que é o top dessa ideia do que é uma relação. Os dois, em um certo momento, eles faziam uma competição entre os dois. Estavam nus de costas um para o outro, não tocavam seus genitais e faziam uma aposta. O primeiro que tiver orgasmo perde. Eles ficavam segurando o orgasmo e o primeiro que tivesse perdia e tinha que pagar o jantar, tinha que fazer alguma coisa. Então eles sentavam de costas um para o outro. Então, isso diria assim, talvez uma utopia de sexualidade plena. Né? Mas a gente neurotizado não vai chegar a essa questão. Né? Mas, de qualquer maneira, eu acho interessante o que acontece e a gente observar o zeitgeist, né? O momento agora do que acontece. E eu não diria que antes era melhor, agora é pior. Né? Eu diria que, sim, de uma maneira geral, a gente está mais angustiado, sim. E, de fato, de uma certa forma, tanto das redes sociais trouxeram tantas coisas boas quanto tantas coisas ruins. E a gente se relaciona. Né? Hoje em dia, a gente se masturba tocando na tela, e fica repetindo o dia inteiro, né, movimentos repetitivos na tela, e se masturbando e tendo pequenas recompensas de dopamina, e, enfim, né, não deixam de ser atos repetitivos masturbatórios mesmo, fica lá mudando, procurando prazer, e já não mais, né, mexendo o corpo, podendo dar conta disso, né. O René escreveu aqui, liberdade sexual, intimidade sexual. É o encontro possível. Então, né, quando há essa permissão, né, eu lembro da minha formação em rádio, minha primeira formação em rádio, um professor trouxe uma questão assim, se durante o orgasmo entrar a banda dos fuzileiros navais na sala, você vai continuar tendo orgasmo. Né? Isso é uma entrega tão grande que você tem uma experiência em um orgasmo inteiro, né? Você tem uma experiência e aquilo há um estado de permissão. Imagina o quanto a gente precisa estar preparado, não sei se preparado é o tema, mas o quanto a gente consegue se entregar a uma outra pessoa a esse nível de intimidade e assim, tá, eu vou me perder. Nesse momento, eu estou totalmente à mercê de você. E se a gente tiver orgasmo junto, um está totalmente à mercê do outro. Né? O quanto eu posso confiar nas outras pessoas, ou o quanto é mais fácil a gente ficar, enfim, se masturbando com o dedinho na tela, né? E é mais fácil. Né? A gente tem uma recompensa, isso é sem qualquer julgamento. Né? Então, o ato corajoso. Então, quando a gente encontra pessoas que se bancam, eu tenho uma admiração pelo Clarice Lispector, por exemplo, que é uma mulher que se bancava, né, profundamente, dizia, eu acho que não fiz nenhuma concessão. Né? Quando a gente pode ter um encontro com essa profundidade com uma outra pessoa, a gente chegou num nível de autoconhecimento, não sei se é autoconhecimento, mas, enfim, a gente está sacando alguma coisa nossa muito importante nesse momento. Né? A gente está tendo um nível de troca muito importante. Enquanto isso, quando a gente não chega nesse ponto de liberdade sexual, é bom que a gente possa rir, pelo menos, da nossa sexualidade, rir disso que a gente está fazendo, que a gente possa trocar, e que a gente possa se divertir e que a gente possa provocar as outras pessoas e entender minimamente o que nos move com relação a isso, né? Em vez de ficar só... Né? Legal, porque se não fosse essa coisa do dedinho, a gente não estava podendo trocar aqui agora. Né? A gente está falando. Então, estamos tendo pequenas masturbações aqui agora, enquanto a gente está falando um com o outro. Né? A gente está sentindo um certo prazer, um certo... Né? Então, o nosso colega Marcos Castro também é uma pessoa muito querida, uma pessoa muito especial. Né? E a gente está podendo trocar e ter uma sensação prazerosa. Ela pode até um certo momento em que a gente pode até sentir um pouco de angústia e pode ser aliviada da forma, mas se a gente consegue ter um encontro verdadeiro, se entregar no encontro verdadeiro, numa relação sexual inteira, a princípio utópica, né? Eu imagino que algumas pessoas consigam chegar a esse lugar, né? Essa imagem eu acho belíssima, essa imagem sentam de costas para o outro,
E um disse, o primeiro que tiver orgasmo perde, e vai pagar uma pena por conta disso. Vai pagar o jantar, vai comprar o vinho, vai fazer, né? Enfim, e os dois ficavam nesse lugar, né? Então, que bom que a gente pode ter esses prazeres que são por a rádio, são sexuais, o prazer de poder estar trocando e estar falando dessa forma aqui, com toda essa presença. Opa, o Reinaldo escreveu, o Renê escreveu, né? Obrigado, Renê, de colegas incríveis presentes. Parabéns para Reinaldo e Tony pela live. A nossa vontade, se nós estivéssemos num jantar que já fizemos, a gente ia ficar mais algumas horas nisso. Se tivesse sentado essas pessoas todas, a gente mencionou, e outras ainda que entraram que eu não vi, a gente ainda ia mais longe ainda. Tônio, eu acho que realmente está na hora da gente finalizar. Que bom que você consegue acolher as pessoas que estão entrando, porque eu não consigo ver direito. Então, assim, desde já agradeço enormemente. Em primeiro lugar, a tua presença aqui comigo, saudoso, né, da gente poder voltar a se encontrar pessoalmente. Agradecer a todas as pessoas que entraram, ou quem vai assistir depois. Eu espero conseguir salvar aqui como consegui a do Renê. Parabenizar uma vez mais o aniversariante do dia, o nosso querido amigo Renê, que você me apresentou. Então, você foi o mediador dessa nossa amizade a dele. E passo a palavra para você encerrar, Tony. Muito obrigado aí a todos. Super obrigado pelo convite. Obrigado. Vi várias pessoas queridas que entraram. Agora há pouco entrou a Janaína, agora a Kelly também. Enfim, as pessoas todas próximas. A gente tem vontade, né? Puxa, vamos fazer uma grande festa, chamar essas pessoas todas, né? E a gente brinca e a gente, enfim, se alivia de todo esse peso e a gente sai melhor. É como eu estou saindo daqui. Então, eu estou muito feliz de ter trocado com você, muitas saudades, né? Faz muito tempo demais da conta, só que a gente não tem se encontrado. Quem sabe nesse final de ano a gente consiga fazer alguma coisa presencial, encontrar essas pessoas todas. Obrigado, por nome, prazer quase orgástico de poder trocar com você dessa forma e com as outras pessoas presentes aí também. Um abraço, um beijo a todas as pessoas aí presentes. Então, vou encerrar aqui. Tudo de bom aí para você e para todos. Para nós. Obrigado, viu?